Estamos aí com mais um webinar da FIA. Eu sou Andrés Veloso, eu e a Patrícia estaremos aqui moderando o webinar. Temos 3 convidados especiais hoje aí, a Ana Paula, o Felipe Bogé e o Roberto Falcão. Logo mais vou passar a palavra para eles falarem e se apresentarem também. Mas antes, vamos só fazer aqui um comentário antes de entrar nisso, né? Acho que é importante a gente falar que desde o começo da pandemia, com tudo que aconteceu aí nesse ano, né? A gente estava brincando aí 2020 é um ano complexo, mas desde o começo da pandemia a FIA começou a fazer webinários diários para poder compartilhar conhecimento, poder estar em contato com os nossos alunos, né, com o público aí que se interessa por negócios, né? Então, essas iniciativas dos webinários permitiram que, em vários momentos, a gente conseguisse discutir temas que estavam, né, sendo bastante relevantes com relação às empresas, os negócios e como lidar com a pandemia. Então, a gente teve vários momentos aí muito bacanas, né? E acho que os webinários, no final, é uma coisa que surgiu em decorrência aí do distanciamento, mas que agora acabou se tornando aí uma coisa bem, acho que de alguma forma vai virar uma tradição aí no contexto da FIA, né? Da realização desses webinários, porque é um momento bacana que a gente tem de encontrar aí os colegas, professores, pesquisadores, né? Bater um papo sobre assuntos diferentes. E então é um momento aí de reflexão, né? Receber o público, pegar, né, as perguntas. Então é uma coisa bacana que vai continuar, né? Não por coincidência, mas os 3 convidados são professores da nossa pós-graduação em marketing, gestão, estratégia e geração de valor, né? A gente está com inscrições abertas aí até dia 6 de outubro. Então aproveito para compartilhar aí o QR Code que leva diretamente para o site, né? Esse curso ele está organizado em 6 eixos. Cada um desses eixos tem cerca de 4 disciplinas. Então, os nossos professores, a Patrícia está no eixo 1, né? O Felipe ele está no eixo 3, né? O Falcão, o Roberto Falcão, ele está no 2. Então, o pessoal está espalhado aí pelos diferentes eixos. Então, vai dar um pouco né, algumas coisas que serão discutidas aqui também vão estar nas aulas, então oportunidade bacana aí para conhecer um pouco dos nossos professores e também dos cursos que a gente está apresentando, né? O curso de extensão também está aberto aí, a turma confirmada. Aqui é 29, mas na verdade é 6 de outubro também, a gente adiou uma semana e vamos começar os 2 cursos juntos no dia 6 de outubro. Aproveito também para fazer propaganda do nosso próximo webinar, dia 2 de outubro, com a Lígia, né? Vou aproveitar esse momento, passo a palavra aí para a Patrícia para poder falar do webinar e tocar aí o restante. Muito bem, obrigada pela participação de todos. Esse webinar de sexta-feira, assim como o de hoje, é bastante especial. O webinar de sexta-feira a gente tem a companhia da Lígia, que tem uma experiência bastante larga em empresas de grande porte, e ela se especializou nos últimos anos em tomada de decisão e arquitetura de decisão, então viés cognitivos, quando a gente decide por um jeito, quando a gente se vê influenciado pelo contexto, por exemplo, por outros, né? Então, eu acho que, e ela vai falar de uma forma ampla, não só ligada a marketing, mas a forma de tomada de decisão, implicações para os líderes, né? De uma forma geral, é um tema bem interessante. Convido vocês a estarem presentes aí, a se inscreverem no evento, no próximo dia 2 de outubro. E, de novo, né, queria agradecer a presença do Felipe, do Roberto e da Ana, que são excelentes professores. Eu já tive uma prévia assistindo a aula deles, ficando muito show, né? Já é show a aula deles, eu pude assistir algumas e, com certeza,
Quem conseguir se inscrever nos cursos, acompanhar os webinários desses 3 professores, estará muito bem acompanhado e muito atualizado nessas áreas temáticas que eles atuam com tanta excelência, né? Então, eu acho que eu vou passar a palavra para o Roberto, para ele explicar um pouco da agenda do dia de hoje. Maravilha. Antes de mais nada, queria dar as boas-vindas a todo mundo, agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez o convite da FIA, Andrés e Patrícia, obrigado. Acho que é extremamente importante realmente esses momentos que a gente tem para trocar um pouco, né? Não é uma aula mesmo, a gente vai fazer provocações, a gente vai levantar alguns temas aqui para que a gente até possa se distrair um pouco da maluquice que a gente vem vivendo, né? Então, compartilhar, democratizar conhecimento entre amigos, eu acho que é fantástico. Então, a FIA está de parabéns nesse sentido. E hoje a gente vai falar então um pouco desse tema, que é a humanização, vamos falar um pouquinho das interações, né, do papel da tecnologia de modo geral. Então, deixa eu abrir aqui os meus slides para a gente começar a bater um papo. E aí depois eu passo a palavra para a Ana e para o Felipe. Antes de mais nada, eu sou professor, como o Andrés falou, sou professor da FIA, professor convidado do MBA de Marketing, de algumas disciplinas, sempre relacionadas a planejamento ou a gestão de serviços. Sou professor de graduação em outras instituições também. Por formação, sou administrador, depois fiz meu mestrado e meu doutorado na área de marketing. Fui fazer uma especialização, fui estudar um pouquinho de direito, fui para o PPD e para GV. Para quem gosta de empreender e para quem mexe com negócios no Brasil, entender de direito acho que é absolutamente necessário. O nosso país tem tantas coisas relacionadas a normas, procedimentos, e a gente fica só dependendo de advogados quando a gente é menorzinho, é complicadíssimo. Quem empreende sabe bem disso. Então, hoje a minha vida é primordialmente acadêmica, sou coordenador de curso de pós-graduação, professor na graduação e na pós-graduação, mas sempre mantenho um pezinho também fora da academia, né? Acho que o mundo corporativo é importante, não só pelos desafios, mas para a gente se atualizar do que está acontecendo. Acho que a gente precisa sempre aplicar os nossos conhecimentos, os conceitos, as teorias. E o meu grande prazer é também ajudar muito o pequeno empreendedor, né? É um grande sofredor nesse país, então gosto de prestar consultorias para o pequeno que não tem acesso, muitas vezes, a uma educação formal. Enfim, esse é um pouquinho de quem eu sou, tá meu QR Code aí, é um prazer se alguém tiver interesse em adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade, por favor. Então, para a gente começar, pessoal, queria começar falando um pouquinho, né, uma pincelada sobre esse tal desse novo consumidor. Que ele é novo, mas não é tão novo assim. A gente já fala dessa figura do novo consumidor, do consumidor 4.0, há um bom tempo, né? Os nativos digitais, né? As pessoas que já nascem conectadas e vivem conectadas. Nós aqui, pelo menos, os painelistas todos, a gente estava acostumado a se conectar à internet. A gente se conectava, inclusive, por meio de internet de escada, né? Você tinha que ter um momento em que você podia ocupar a sua linha com o modem, né? Essa nova geração ela não sabe o que é isso. Ela já acorda olhando para o celular, ela vai dormir olhando para o celular, a cada 5 minutos ela olha para o celular, faz parte da vida dessas pessoas. E da nossa também, a gente incorporou muito, né? Nós não somos nativos, mas a gente precisou aprender esse novo mundo, né? Seja com rede social, seja com WhatsApp, seja com e-mail. E esse mundo de tecnologia, esse mundo digital, ele já estava presente nas nossas vidas antes da pandemia. O que a pandemia fez foi dar um empurrão, né? Ela gosta de falar para os meus alunos, ela veio com 2 pés no peito, sem misericórdia, e impulsionou as empresas que de alguma forma já vinham aprendendo, né, já vinham passando por uma transformação digital, a realmente entrar para o mundo digital. As que não conseguiram fazer isso, ou tiveram uma morosidade em fazer isso, com certeza sofreram. Então, o mundo digital é uma realidade. Acabando a pandemia, chegando a vacina, ele não vai desaparecer, né? E a gente precisa se acostumar com isso, a gente precisa aprender a como lidar da melhor forma com isso, né? Então, esse novo consumidor, ele é um consumidor que está conectado, ele nasce digital, ele nasce omnichannel, ele quer se conectar por todos os canais, ele é ansioso, ele quer respostas rápidas, ele quer que você realmente resolva as questões rápido. E as organizações, algumas delas não estão preparadas para isso, né? Eu vejo no caso da minha filha, por exemplo, de 8 anos de idade, né? Ela já lida com uma desenvoltura fantástica num tablet, num computador, né? Nesse ambiente de joguinhos aqui, eu trago, por exemplo, esse PKXD. Então, ela é uma consumidora de tecnologia
mas não pela tecnologia. E aí é que eu queria, né, alertar um pouco, levantar um pouco essa questão, no meu tempinho aqui para conversar com vocês. Eu, às vezes, quando eu falo isso, tem gente que fala, mas Falcão, você é contra a tecnologia? Não, de jeito nenhum. Eu adoro tecnologia, sou apaixonado por tecnologia. Mas a tecnologia, ela tem que ser um meio, ela não pode ser um fim em si mesmo. Né? Essa molecadinha, ela não quer saber o que tem de modo geral de programação por trás, qual é a estrutura dessa plataforma. Ela quer criar a sua comunidade, a sua tribo. Ela quer interagir com seus amigos. E essa criançada faz festa de aniversário, faz eventos, né, nessas comunidades. A gente viu recentemente, até durante a pandemia, universitários que fizeram uma formatura no ambiente de Minecraft. Né? Então, no fundo, a tecnologia ela tem que ser uma viabilizadora. Né? E as empresas, então, elas precisam entender como que, da melhor forma possível, elas utilizam tecnologia a seu favor para que elas consigam ganhar mais espaço, para que elas consigam melhorar a sua distribuição. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de terapeutas que começaram a fazer isso, mercado fitness, que vem se reinventando, né, e provavelmente vai continuar se reinventando. Não sei se em algum momento as pessoas vão voltar a frequentar uma academia lotada, suando, respirando, espirrando, tossindo. Né? Mesma coisa os shows, casas fechadas. Será que em algum momento isso vai voltar? E se voltar, como vai ser? Especialmente porque essa aglomeração, né, essa muvuca, faz parte da experiência. A hora que você tira esse elemento, será que vai ser a mesma coisa ir para um show? Né? Ou a gente só vai agora assistir show dentro de carros? Enfim, qualquer coisa que a gente fale vai ser um exercício de futurismo aqui. Né? Mas a certeza é, a digitalização de serviços chegou com muito mais vontade, né, com muito mais velocidade. O home office, o consumo de ferramentas para você fazer reuniões como essa que a gente está fazendo é outra realidade. Né? E a educação, com certeza, são só alguns exemplos aqui, mudou muito. E aí você pode falar, poxa, que legal, né? Porque isso melhora a vida das organizações. Por um lado, sim. Mas por outro, você cria justamente fatores para os quais ela não estava preparada, como, por exemplo, velocidade em resposta. Você cria um canal de WhatsApp, você precisa ter alguém para responder. Porque o consumidor, na hora que ele manda uma pergunta, ele não quer ficar esperando 3 horas para ver o tiquezinho ficar azul. Ele começa a ter urticária de falar, poxa, não vão me responder? Que porcaria de canal de comunicação é essa? E a empresa, se ela implementa um WhatsApp com a mesma cultura de que ela utilizava um e-mail, por exemplo, esquece. Né? Mesma coisa, um chat. Vamos utilizar um chatbot. Ok, dependendo da tecnologia, dependendo da inteligência que você utilize, do aprendizado, fantástico. Mas tem empresa que coloca um chatbot para ser um FAQ, né? um Frequently Asked Questions, só perguntas e respostas. Cara, você gasta uma fortuna para implementar um negócio desse e não vai melhorar a experiência do seu usuário. Então, realmente, cuidado, né, com o que você faz, como você faz. E isso aqui me chamou muito a atenção. Né? Em junho de 2020, desse ano, a gente estava vendo pipocar e-commerce a todo e qualquer lugar. E como eu disse, isso é bom? Sim, isso é bom por um lado, mas isso pode ser traiçoeiro. Porque nesse mar, nesse oceano de ofertas, como é que você faz para se destacar? E aí é que eu acho que entra com muita força o tema da aula de hoje, da aula não, dessa conversa de hoje. Né? Essa questão da humanização, essa questão de você entender o próximo, de você ter empatia. Porque o que é muito comum a gente ainda ver hoje, nessa lógica de startup, mesmo para mim é uma visão um pouco distorcida do growth, né? Growth hacking. É só você atrair. Vamos nos preocupar com a atração de clientes. Né? Vamos atrair. Eu falo, legal, vamos pensar no topo de funil, fantástico. Mas se eu só pensar, desculpa, gente, estou com o celular aqui. Mas se eu só pensar em topo de funil, se eu não me preocupar com retenção, se eu não me preocupar com relacionamento, provavelmente chega um momento em que eu não consiga mais ter uma base suficiente de clientes. Porque, como o próprio nome diz, é um funil. Eu vou perdendo clientes. O churn existe, essa perda de clientes, ela existe em qualquer negócio. O melhor dos mundos seria transformar esse funil num cilindro, num tubo, né, em que eu consigo converter todo mundo. Mas isso é utópico. Né? A probabilidade é quase nenhuma. E aí, na minha opinião, o que são duas estratégias que as empresas poderiam utilizar, então, não só para aparecer na multidão, mas para tentar também atrair os seus clientes, né, e retê-los? Um deles é trabalhar bem o digital. Você tem tantas possibilidades de trabalhar, e quando eu falo trabalhar o digital, é ter relevância, é ter recorrência, não é simplesmente ficar fazendo um post aleatório. Né? E aí que eu volto a dizer que eu comecei.
falando, o pequeno, coitado, muitas vezes ele não tem consciência disso, ele não tem nem conhecimento, nem ferramental para criar conteúdo relevante, né? Conteúdo com recorrência. Né? E o digital permite. O inbound, por exemplo, é fantástico para isso. O outro braço, para mim, sem sombra de dúvida, é a questão da humanização. E dentro de humanização, a questão da empatia. Né? Eu preciso entender, eu preciso respeitar. E você fala, mas Falcão, onde entra a tecnologia? Em tudo. Mas, de novo, a tecnologia é meio. Se eu não tiver uma cultura que abraça a tecnologia, como já falava o Drucker, né? O dia a dia vai engolir qualquer estratégia que eu tenha. O Peter Drucker falava que a cultura engole, come a estratégia no café da manhã. E é isso. Né? Você tem um excelente estrategista, mas você tem uma cultura que não é centrada no consumidor, uma cultura que não abraça realmente o consumidor, as necessidades, o que ele quer, esqueça. Esse é um movimento que a gente já vê aos poucos crescendo no Brasil. E a área de saúde talvez seja uma que mais evidencia isso. Tem alguns exemplos aqui do que foi discutido no ano passado, esse ano vem crescendo. Mas eu trago também um exemplo de varejo, que utilizou bem a tecnologia, mas utilizou de forma absolutamente humanizada. Um e-commerce que conseguiu se destacar, e justamente por essa criatividade, justamente por essa humanização, ela, além de tudo, ganhou publicidade, né? Ganhou mídia espontânea em tudo que é lugar. Uma marca de chocolate, uma das mais recentes no mercado de chocolates. Né? Então, o status quo ele pode mudar a qualquer momento. Né? Aquela ideia de que, aquela ilusão de sucesso, porque eu sou pioneiro, porque eu tenho muitas décadas, ela a cada segundo ela é questionada. Pode surgir um novo modelo de negócio, pode surgir realmente um desafiante, e as empresas que melhor se adequarem a essa mudança maluca, né, o tal do mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, são as empresas que vão conseguir melhor desempenho. Falei bastante só para encerrar aqui. Né? Destaques que eu coloco aqui como provocações para passar a palavra para a Ana. Em primeiro lugar, tecnologia é essencial, mas a tecnologia tem que ser encarada como um meio, não como um fim. Então, entenda por que você está utilizando aquela plataforma, aquele software, aquela inteligência artificial, para que você está coletando aqueles dados para alimentar também a sua base. Segundo, back to basics. Entregue aquilo que você se prometeu. Esse é um outro grande erro das organizações. Faz muitas promessas para atrair cliente e, no final das contas, não entrega. O que adianta você ter muita atração se você não tem retenção? É um balde furado. Você vai ficar se esforçando para encher esse balde e você não enche esse balde. Né? E aí depois você lamenta quando chega um novo modelo de negócios que é mais efetivo que você. Empatia e humanização, é o que eu falei. Cuidado com a ilusão. É um grande perigo você se apaixonar pela tecnologia ou você se apaixonar pelo próprio produto. Né? Isso é traiçoeiro, você provavelmente em algum momento vai cair do cavalo. Então, busque ter clareza das coisas. Isso ajuda, isso pode ser facilitado na hora que você começa a criar os seus grupos multidisciplinares. Né? Toda a lógica de métodos ágeis, lógica de design thinking incorporadas ao seu dia a dia, para você ter velocidade, ter cocriação, ter experimentação. Né? E por último, centralidade no usuário. A gente precisa lembrar que no final do dia a gente está fazendo algo para o nosso cliente. Não é para nós mesmos, não é para o nosso ego. Claro que é gostoso se a gente sente prazer no que a gente está fazendo, mas se o cliente não ficar satisfeito com aquilo, se ele não tiver sucesso, né, a área de Customer Success surgiu por causa disso, se ele não se sentir vitorioso na solução daquele problema dele, ele talvez não te considere mais como um fornecedor, como uma alternativa. Então, cuidado com isso. Coloco aqui o caso das duas velhinhas, eu adoro essa charge do Frank Maia. Né? Às vezes a gente esquece que existe esse perfil. Né? As velhinhas estão ali tentando ler o código de barras e estão literalmente lendo. Existe gente que não sabe lidar bem com tecnologia. E aí volta, a humanização serve então para que eu viabilize, para que eu torne mais amigável as minhas interfaces, né, os meus canais de comunicação, de distribuição e assim por diante. Então, questões importantíssimas para a gente pensar em como gerenciar as nossas interações no dia a dia. Então, aí de novo meu QR Code, são as provocações que eu tinha para fazer. Passo a palavra então para a Ana comentar um pouquinho o ponto de vista dela. Deixa eu parar aqui a minha. Obrigado pela atenção, gente. Estão me ouvindo? Boa tarde, boa noite já, né? Que já é 6h20, né? Boa noite todo mundo. Obrigado por estarem aqui, obrigado
pelo convite, Andresa e Patrícia. Felipe e Roberto, aí é um prazer estar dividindo essa conversa aí com vocês, né? Bom, eu sou a Ana, eu sou CX Advisor de um grande private equity internacional. Eu trabalho basicamente em projetos nos Estados Unidos e no México, pelo menos até esse ano. Enquanto a gente não tiver uma noção melhor do que vai acontecer aqui no Brasil, eu estou alocada nos projetos fora, né? E com isso eu consigo ter uma visão não só do que está acontecendo aqui no Brasil, mas também alguns inputs do que está acontecendo fora, né? E a questão é o seguinte, né? Eu concordo, primeiro, muito com o que o Falcão falou em relação à questão do uso da tecnologia. O que a gente tem aqui em termos de dados no Brasil, né, falando primeiro da questão da jornada do cliente e da questão de customer experience, né? Que a jornada do cliente ela é fundamental para que a gente tenha soluções nesse sentido, né? Então, a gente tem a etapa de conhecimento, de awareness, de consideração, decisão de compra, de retenção e fidelização. Quando a gente fala aqui do Brasil, quase 73% das empresas, elas não avançam nas etapas seguintes de retenção e fidelização. A maioria das empresas, elas focam no topo do funil, porque é uma ânsia enorme por essa questão de aquisição. E aí a gente vê E aí, qual é a consequência? A consequência é que as empresas, muitas vezes, elas compram tecnologia sem saber para que a tecnologia serve, né? Das minhas tarefas e dos projetos que eu toquei aqui no Brasil foi justamente consertar isso. A empresa comprou uma tecnologia, o private equity comprou a empresa e falou: Ana, o que a gente faz com isso? Né? É aquela questão que você fala: bom, o que você faz com isso? Porque por nenhum momento se considerou que o cliente é a chave para o uso da tecnologia. Né? E isso aconteceu muito no meu dia a dia, e ainda acontece, né? E aí, a outra questão também importante, de dar alguns dados para vocês, é que é o seguinte: quanto mais dados e analytics a gente tem, mais é importante que a gente tenha gente que conheça o comportamento humano e consiga fazer uma convergência entre o que existe de dados e o que existe de comportamento, porque a máquina não dá conta de tudo. Então, muitos de vocês já escutaram bastante sobre machine learning. Machine learning, ele vem da ciência, é um ramo da ciência da computação, onde você tem as máquinas que entendem os parâmetros de comportamentos e passam a oferir e determinar novos algoritmos na atualização constante, no aprendizado constante de comportamento, tá? E aí, o que foi muito interessante, né? E aí é uma ciência, primeiro eu vou falar do que é essa ciência, é o Machine Teaching. O Machine Teaching, ele surgiu na Microsoft em 2007, que foi quando eles deram conta de que os robôs, as máquinas, não eram suficientes para entender essa complexidade. E aí a presença de pessoas para poder calibrar essas máquinas era fundamental. Né? Então, isso é muito importante. Então, além do machine learning, para alguma coisa muito mais efetiva, a gente tem que pensar no machine teaching. E isso não tira o componente humano. Não tira o componente humano do ponto de vista do cliente, que é ali que tem que estar nosso foco, e também do ponto de vista de oportunidades profissionais, porque você tem que ter gente boa, gente que entenda de gente e que goste de cliente, tá? Que goste principalmente de cliente, para poder fazer essa calibração. E aí, eu vou contar para vocês alguns causos, né? Que eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, e que aconteceu comigo nesse ano. Eu fui trabalhar num projeto de uma empresa de tecnologia em abril, né?
porque no momento onde a gente estava todo mundo naquela sensação de caos, né? E aí o que a gente percebeu nessa questão? Que nada do que a gente tinha servia de parâmetro para as máquinas fazerem qualquer trabalho sobre o que podia acontecer no futuro. Então, assim, e aí a hora que você imagina, nada, não tinha nada, porque os comportamentos tinham mudado, a forma como as pessoas pensavam tinha mudado, tudo tinha mudado. Então, a gente passou basicamente 1 mês e meio. Nas 2 primeiras semanas, o meu chefe queria que calibrasse as máquinas. Eu falei, não vai calibrar a máquina, é impossível calibrar a máquina. Não dá para calibrar a máquina. A gente tem que parar tudo. E aí, a gente passou, depois de 2 semanas, a formatar um modelo de negócio onde a gente usava a inteligência da máquina, mais o que a gente tinha de insights a respeito dos seres humanos naquele momento, para a gente poder prover a solução de negócio dentro do e-commerce. E com isso, a gente focou muito mais no conforto e no bem-estar do nosso cliente do que propriamente no faturamento. O faturamento veio por consequência, né? Mas foi assim, porque era isso que o cliente queria naquele momento, né? Então, isso foi exatamente algo que eu vivi nesse ano. A outra coisa que eu acho que é legal compartilhar com vocês é que eu até posso compartilhar isso com vocês. Essa semana eu estava conversando com um colega, que ele é CMO de marketing de uma grande empresa que aluga carros aqui no Brasil. E aí eu falei para ele, bom, me conta como é que é essa questão de tecnologia. Aí ele falou assim, Ana, a gente achou que as pessoas queriam alugar carro sem contato com nenhum ser humano. Elas queriam ir na loja, pegar, passar o QR Code, destravar a porta do carro, pegar, ir embora, passar o cartão de crédito e ponto, sem nenhum contato. E o que a gente viu? A gente viu que as lojas que tinham esse modelo, o NPS só caía, o NPS só caía, o NPS só caía. E aí o que as pessoas querem? As pessoas queriam entender melhor o serviço, queriam entender melhor o que ia acontecer, como é que elas tinham que fazer. Elas queriam gente. E aí, eles tinham implementado esse modelo, achando que dessa forma ia ser um modelo mais aderente à situação de pandemia, e não foi. Olha que louco isso, né? Não foi. Eles deram um passo para trás e tornaram as lojas todas híbridas. E com isso o NPS deles voltou a subir, né? Tem um terceiro ponto também, que é o seguinte, eu trabalho muito com tecnologia. E eu conversando com o pessoal que produz celulares, que é uma das categorias que eu mais tenho conhecimento, né? O pessoal falou assim, bom, loja física vai sumir. E aí eles fizeram uma pesquisa junto com a Canta, que eu posso divulgar o número para vocês, e é o seguinte, 48% dos usuários pertencentes à geração Z, millennials, querem ter contato com o produto antes da compra num ponto de venda físico ou em algum contato físico. Isso quer dizer que a loja física vai sumir? Também não. E o mais interessante dessa pesquisa é que quando a gente vai para usuários mais velhos, mais de idade, né? Geração X e os baby boomers, desses 48, ele vai para 33. 33, olha que louco, né? A gente fala o pessoal mais jovem, né? Tecnologia. Bom, não é bem assim. Em resumo, o que eu quero falar para vocês é: primeiro, a gente tem cada vez mais, quanto mais dados, quanto mais informação a gente tem, mais centrado no ser humano a gente pode ser. Mais importante entender essas complexidades que existem em relação às pessoas. E aí não é só em relação aos clientes. A gente tem que ser cada vez mais apaixonado pelo problema e não pela solução. A gente tem que se apaixonar pelo problema, né?
porque é dali que a gente vai trazer soluções interessantes. Segundo, a gente tem que entender que cliente não é só nosso cliente que vai pagar a fatura, que vai lá pagar isso, mas cliente são todos os stakeholders que vão falar alguma coisa em relação à nossa empresa, que vão falar alguma coisa importante sobre a nossa empresa, que vão construir a nossa reputação em relação à empresa. Isso é mais importante do que qualquer campanha grande de marketing que a gente possa fazer. E terceiro ponto é o seguinte: as máquinas não são tudo, elas são meio, elas não são fim. E aí vem a questão do desenvolvimento profissional que a gente pode ter nesse sentido, tá? É isso. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela aqui com vocês, né? Esse aqui é o meu contato. Quem quiser conversar um pouco mais sobre jornada de cliente, tecnologia, CX, UX, tudo que termina com X, entra aqui em contato comigo. Obrigado. E aí eu passo aí a fala para o Felipe. Oi, Ana, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estava escutando o Roberto e a Ana falar e a gente não combinou muito bem nossas falas, né? A gente combinou um grande tema e eu estou escutando aí a fala do Roberto e da Ana pela primeira vez e é muito interessante como acho que a gente está bem alinhado aí nos conceitos. E eu acho que eu vou pegar um pouco a fala da Ana e do Roberto e vou tentar trazer aqui dois exemplos caseiros, dois exemplos próximos que a gente teve aqui no Brasil no dia a dia. Eu vou pular a minha apresentação aqui, gente, não vou me apresentar. A professora Patrícia colocou aí no chat, acho que já é suficiente. Vamos direto aqui ao que interessa para a gente. Eu só tenho 3 slides. O primeiro, que eu acabei de adicionar aqui no parênteses, para mim o argumento central é um equilíbrio, que a Ana chamou de modelo híbrido. Acho que faz todo sentido esse nome, já adotei, Ana. Uhum. A gente achar esse equilíbrio entre a automação e a interação humana. Eu acho que o equilíbrio é vencedor. Então, no exemplo da Localiza, foi muito para a direita, foi muito para a automação, o consumidor não quer. E também tem muitas interações que o consumidor quer automatizada e tem uma questão de custo. Então, o nosso desafio na execução do dia a dia é entender quais etapas do processo, seja de comunicação, seja do produto, da entrega, que a gente vai automatizar e quais etapas que a gente vai manter uma interação humana. Quais são, para mim, os 3 parâmetros que a gente precisa olhar para fazer essa decisão? Você precisa ter mapeado a jornada do seu consumidor e aí entender o que ele quer. Tudo parte dele, né? Como o consumidor é o centro, né? A gente tem que ter uma organização pensando nele. Então, assim, o consumidor prefere uma interação humana ou automática? Ou eu tenho os 2 tipos e eu preciso prover as 2 experiências e eu deixo ele escolher o que ele quer? Esse é o primeiro fator de decisão de automatizar ou não. O segundo é o custo. Quanto custa para servir com o ser humano? Quanto custa para servir automático? Qual o valor percebido e gerado em cada uma dessas interações? E aí tem um terceiro, não menos importante, que é a viabilidade técnica de automatizar e a disponibilização de capital humano, de pessoas. Eu estava numa reunião ontem com o CEO de uma empresa de capital aberta aqui e um grupo de executivos. E aí o CEO começou a falar que a gente precisava ter, da equipe comercial, a taxa de conversão, o volume de vendas, a última vez que ele vendeu, ele citou 6 variáveis. E aí eu interrompi ele, né, com jeito, e falei, mas Marcos, vamos fazer o seguinte, em vez da gente ter todo esse Big Data, vamos começar só com Just Data e vamos colocar dentro do sistema o ranking de vendas?
como variável para decidir o benefício que a gente queria dar. Então, também a gente precisa ponderar o ideal, o que eu costumo chamar de NASA, com o que dá para fazer na prática. Então, essas 3 variáveis, que são a vontade do consumidor, o custo de servir versus o valor gerado, e a viabilidade técnica, a disponibilidade de recurso que a gente tem, isso deveria guiar quais processos a gente vai automatizar e quais processos a gente vai deixar mais humano. E, de novo, eu acredito que não dá para ser completamente à esquerda ou completamente à direita. Não estamos prontos para fazer tudo com um computador. E aí eu quero trazer para vocês 2 exemplos bem mundanos para aterrissar isso daqui. Primeiro é o quinto andar. Eu sou muito fã do jeito que o quinto andar conduz. E olha isso daqui. Nós estamos falando do WhatsApp, tá? Então, nós estamos falando do mesmo canal. Isso aqui sou eu interagindo com o quinto andar. E eu coloquei um apartamento que eu tenho para alugar. Algumas comunicações do tipo, confirme a vistoria, foi agendada a visita no seu imóvel. Informações que eu quero saber, mas que eu não preciso que alguém me ligue, não quero que me liguem. Outro exemplo, uma vez por ano o quinto andar me manda um e-mail. Uma vez por ano. O e-mail tem 3 linhas, é assim. O valor do seu aluguel foi reajustado pelo IGPM. O aluguel passou de tanto para tanto. Tá ótimo, morro de amores, é o que eu quero saber. Não preciso mais informações que isso. Agora, olha a interação de baixo, no mesmo WhatsApp, que eu dei autorização. Eu mandei para eles às 12h34. Oi, qual o status das minhas propostas? Falta algo do meu lado? No mesmo minuto eu recebo uma resposta do robô. O robô entende que não é capaz, que precisa de uma intervenção humana e ele fala, vou chamar um atendente. Em 1 minuto tem um ser humano do outro lado. E que resolveu o meu problema. Eu não continuei aqui a conversa, mas ele resolveu o meu problema. Em 3 minutos eu tinha a resposta. Aí eu vou dar o exemplo dessa semana, que eu morri de ódio. Quero matar e não consigo nem matar. O Itaú Card, não estou falando da padaria. Meu cartão foi bloqueado por segurança. Normal. Tá ótimo até aí. Eu não consigo fazer compra na internet. O que eu preciso fazer? Eu preciso desbloquear o meu cartão. Tão simples quanto isso. Pode ser um robô para essa interação. Ou pode ser um ser humano. Eu quero o meu problema resolvido. Eu entrei no chat. Eu deveria até colar aqui o WhatsApp. Devia ter colado. Mas basicamente é assim. Você entra no bot do Itaú Card, tem 4 opções. Nenhuma delas me resolve a vida. E o robô fica indo e voltando nas 4 opções. Desculpe, não entendi sua pergunta. Desculpe, tente de novo. E aí o call center não funciona. Aí a experiência do consumidor é muito ruim. Então, eu quis mostrar esse exemplo por quê? Porque são 2 empresas de grande porte, 2 empresas no setor, não é o Nubank, né? O Nubank seria, mas são 2 empresas que têm o capital financeiro necessário para prover uma boa experiência, não falta dinheiro, e a experiência é radicalmente oposta. E, de novo, gente, não estou falando aqui da NASA, do modelo ultra sofisticado, estou falando do WhatsApp, de um consumidor que quer responder. Então, esse equilíbrio que aqui o quinto andar, para mim, faz com maestria, que é o vencedor. Eu preciso de uma interação transacional com o meu cliente. Eu preciso ser informativo. O robô é fantástico. Agora, o consumidor quer falar com alguém, eu empurrar um robô goela abaixo, eu gero uma experiência terrível. E isso os consumidores de hoje em dia não estão mais dispostos a aceitar. Deixa eu ver aqui o chat, não sei se está vendo. É pesadelo mesmo. E eu continuo sem fazer compra, porque eu não consegui parar para ligar na central, aí eu ligo na central, meu CPF não existe, sei lá, mas o cartão funciona físico, enfim. Todo mundo tem um monte de história de terror, né, dessas. E aí você abre espaço para essas startups
que estão percebendo melhor o consumidor, a necessidade deles, são mais leves, são menos cintura dura para tomada de decisão e ajuste de rota e conseguem entender, como a Ana colocou muito bem, qual tecnologia que faz sentido comprar. É comum da gente entrar nas empresas e falar assim, não, tá bom, você comprou um software maravilhoso, é uma Ferrari e não tem piloto, não tem capital humano, você não sabe para que você precisa. Não adianta comprar o Adobe Photoshop se você não sabe desenhar. Não funciona. Então, esse equilíbrio. Vou para o meu último exemplo aqui. Esse aqui, eu participei mais ativamente desse projeto aqui da pandemia na GE. GE na divisão de healthcare aqui da América Latina. O que aconteceu? A GE é uma empresa B2B e como a grande maioria das empresas B2B, o processo comercial ele é muito calcado em feiras e eventos. Né? O processo tradicional onde você tem o vendedor, que agenda uma reunião, que vai lá, toma café, leva para a churrascaria e vai nas feiras e tal. Funciona super bem. Ou funcionava. O maior evento da GE de vendas é a Semana da Radiologia. A Semana da Radiologia, por acaso, caiu no começo de abril. O que aconteceu com a Semana da Radiologia? Ela não aconteceu. Simplesmente o evento não existiu, como existia todos os anos. No Expo Center Norte da vida, aquele monte de gente, não teve. E aí foi aquele caos, né, no sistema, porque tinha um mês para o principal evento de venda, o que faz? Fizemos um evento digital. Razoavelmente simples. Criamos esse site que está aqui embaixo, o link, ele continua ativo aí, depois se vocês quiserem ir lá de curiosidade olhar. Criamos esse GE Live Room, que nada mais é que um site, mas que a gente embedou ali tecnologias. Então, o próprio Zoom, a gente não criou, não desenvolveu o Zoom. A gente criou um mecanismo que a gente replicou a experiência do usuário o máximo possível, como se fosse a feira física, colocando dentro tecnologias já existentes, e em 15 dias a gente pôs de pé o evento virtual. O volume de vendas foi superior ao que a gente esperava. E tão grande quanto. Desde então, a gente já fez mais 3 semanas, usando a mesma lógica e a mesma tecnologia. Então, agora a gente está na Semana da Cardiologia, ou acabou de terminar. Por quê? Porque a gente... O que as pessoas querem ver? Olha isso aqui, olha que interessante. Pensa no médico. O médico top, que é o meu comprador na GE, ele vai no evento para ver o palestrante master, que é aquele professor do MIT, sei lá, do hospital de Nova York. É isso que ele quer ver. Esse cara eu trouxe para o evento. Virtual, mas eu trouxe. E aí, olha que interessante, nas semanas subsequentes, que a gente parou de ter o custo físico, o que a gente fez? Gastou o dinheiro nos speakers. Trouxe speakers ainda melhores. O que aconteceu com a venda? Subiu. O dinheiro que eu estava gastando em infraestrutura física, em passagem aérea, em hospedagem, eu gastei tudo aquilo, até mais, no speaker. Eu subi o nível do speaker, consegui ter mais speakers, consegui fazer salas individuais, não individuais, mas salas menores, e aí eu gerei a experiência humana. Claro, não é igual estar numa sala de aula, não é, igual nós estamos aqui, mas funciona, vocês estão recebendo o conteúdo. Então, esses são 2 exemplos muito no nosso quintal, que eu acho que ilustram muito bem esse ponto que nós 3 tentamos trazer, que foi esse equilíbrio entre a tecnologia e o humano, entre a eficiência e a empatia. Quando a gente consegue achar esses pontos, a gente provê uma experiência muito positiva e isso gera venda, gera retorno, gera engajamento. E com isso, eu encerro minha fala. Te devolvo, Paty. Obrigado. Excelente exemplo, casos, reflexões. Acho até que
que é um convite, né? A gente revisitar, enquanto vocês falavam das experiências, a gente foi revisitando as nossas, né? E quantos cases a gente não tem para exemplificar o desafio que é, parece simples, mas não é tanto, né? De você refletir sobre a situação, fazer um diagnóstico da sua empresa e verificar como você pode melhorar, né? Excelente pontos levantados. Eu acho que agora é um momento bacana de quem está participando tirar dúvidas também, né? Ou perguntar, aproveitar essa oportunidade, é um momento de interação, né? Em sala de aula a gente já fala, mas no momento das perguntas e respostas é um momento de interação. Então, quem quiser mandar suas questões pelo chat, né? Pelo bate-papo do Zoom, super convidado. Vou mandar. Eu costumo também escolher, assim, aleatoriamente na lista de chamada uns nomes. Em sala de aula eu costumo fazer isso, assim, virtualmente. Às vezes a gente faz, tá? Excelente. Deixa eu só fazer 2 comentários enquanto o pessoal pensa aí. Eu gostei muito, tanto que a Ana quanto o Felipe reforçaram, né? Essa questão do valor gerado e da percepção. É que eu bato muito na tecla, seja com alunos ou seja nas minhas consultorias. Não adianta a gente achar alguma coisa, no caso da locadora de carros, né? Quem vai perceber o valor é o nosso cliente, a gente tem que entendê-lo. Né? Então, o marketing, no final das contas, é muito mais percepção do que a realidade que eu quero oferecer. Né? Então, se eu não me esforço para ter os dados que a Ana reforçou, para entender realmente, eu vou ficar só naquele, eu acho que é para cá, eu acho que é para lá. Né? E isso não tem mais muito espaço hoje em dia, você fica perdendo eficiência, você desperdiça recursos, desperdiça timing. Né? E no caso também que o Felipe mencionou ali, da raiva dele com o banco, é engraçado, porque essa mesma instituição foi uma das primeiras a investir mais pesado em design thinking, em falar abertamente que estava querendo, né, mudar a filosofia dela. A história da cultura. Enquanto você não mudar a mesma cultura, cara, pode ter a tecnologia que for, que o cliente vai continuar tendo uma experiência ruim. Então, e quantos pesadelos, né, Felipe? A gente poderia listar aqui, a Arícia também falou de pesadelo. Essa ideia de que não adianta ser da boca para fora, né? Então, legal, só que eu queria pontuar aqui. Eu estou vendo aqui a pergunta da Arícia, né? E se vocês me permitirem, era parte de um comentário que eu gostaria de fazer, né? Em relação a essa questão de tangibilização de jornada, tudo isso, existe algumas métricas, e a métrica que eu gostaria de dar um highlight é a métrica do esforço do cliente, que também é conhecido como Customer Effort, que é o esforço que o cliente tem para a resolução de um determinado problema. Então, para vocês terem uma ideia, na última pesquisa realizada pela CX Community, que teve mais de 600 respondentes aí no mundo inteiro, foi uma pesquisa global, 94% das pessoas voltam a fazer uma recompra se o esforço dela foi baixo. E aí tem um outro dado dessa mesma pesquisa que fala o seguinte: 96% da deslealdade do cliente vem em relação a esse esforço de resolução de problemas. Então, cada vez mais é possível medir, sim, isso do que a gente está falando. Em geral, todo mundo hoje fala de NPS e tal, etc. Eu, particularmente, acho que NPS é uma das variáveis, mas você tem outras que complementam. Eu prefiro muito mais, quando eu olho o problema que a gente tem, a primeira pergunta que eu faço é: cadê sua métrica de esforço? Porque a sua métrica de esforço está relacionada exatamente à lealdade que aquele cliente vai ter e à reputação que a sua marca tem, tá? Então, quando você olha, aqui no Brasil, quando eu olho em comparação a mesmas indústrias no México, nos Estados Unidos e aqui onde a gente tem a maior índice de esforço do cliente para a resolução de um problema. E com a concorrência aumentando cada vez mais, o cliente cada vez mais consciente, a gente vai ter, se as empresas que saírem na frente para resolver esses problemas vão ser as empresas que vão construir maior valor de marca e vão construir maior reputação para frente,
né? E a gente está falando, a gente não está falando só de empresas grandes, multinacionais, etc. A gente está falando de pequenas startups, de pequenas empresas, de empresas regionais que estão buscando isso, né? Se a gente olha o índice das empresas que mais cresceram em valor, são empresas de varejo com abrangência regional e que estão muito focadas na solução daquele problema, tá? Em resumo, eu diria que são essa medida é o que eu vejo de mais importante para que a gente solucione isso, tá? Acho que é um excelente ponto, Ana. E aí, às vezes a gente fica pensando, né? Essas siglas em inglês, tal, é difícil de aplicar, meu pequeno negócio, isso não se aplica. Na verdade, se aplica, né? Você pode se passar por cliente, você pode convidar alguém para avaliar o processo na ótica de um cliente, te falar, olha, demorou muito, a proposta, o que prometeu cumpriu, eu fui confiável na experiência. Como é que foi essa interação toda, né? É um cliente oculto, né? Eu posso contratar uma empresa para se passar por isso, fazer uma análise técnica e me retornar. Existem ferramentas que você mesmo pode fazer, ou de uma forma mais profissional pode fazer, para fazer essa conexão, né? Deixa eu entender direito como é que está sendo essa experiência, a minha experiência como prestador de serviço para esse consumidor, né? Acho que é um excelente ponto aí. Ótimo. E só complementando, também reforçando, que bom que a Ana comentou nisso, porque às vezes eu me sinto apedrejado quando eu faço alguma crítica ao NPS. Aí eu falo, por mais robusta que tenha sido a construção dele, né, ele mostra uma faceta, né? Eu acho que é míope essa visão. A gente precisa ter métricas que complementem, né? Eu costumo dizer que 3 é legal, porque 3 segura bem, né? O esforço, a satisfação e a recomendação. Eu acho que são 3 métricas que mostram bem isso. E até pegando o que a Sandra agora comentou aqui, Sandra, eu acho que a gente tem vários aspectos que a gente poderia abordar nessa tua questão aqui. Talvez uma das mais críticas seja a falta de concorrência, né? Eu coloco aqui Correios também, né, que está agora no meio da história a partir do momento que você não tem concorrência, você está ali no seu monopólio, no seu oligopólio, você não tem um grande incentivo, pegando lá o conceito econômico mesmo, né? Por que eu vou me esforçar em te atender melhor? Eu sei que o consumidor ele é meu refém. E isso, desculpem a palavra, mas isso é uma grande sacanagem para nós consumidores, porque a gente fica sem ter para onde ir. Aí você fala, não, mas você não precisa consumir dos correios, você não precisa consumir de telefonia. Você fala, ok, eu vou fazer o quê? Eu vou usar sinal de fumaça? Né? Vou usar estilingue para mandar uma encomenda? Eu não tenho alternativa. Então, infelizmente, a gente vê ainda alguns setores que não compreenderam, né? Em termos de serviços, em termos de hospitalidade, o Brasil ainda engatinha. E quando eu falo hospitalidade, é geral, né? Não é só hotel, é hospitalidade em todos os aspectos, né? É recepção, é o carinho, é o cuidado, é o respeito. Né? O nosso sistema judiciário também não é o melhor do mundo. Se houvesse mais punição... Ajuda também, né? Pois é, se fosse mais fácil você exigir seu direito, brigar alguma coisa... talvez facilitaria se as empresas sentissem mais punições. Mas, na minha opinião, é uma questão, em parte cultural, em parte de estrutura de mercado e barreiras de entrada. Agora, a decisão ali em termos de custo é métrica. Né? Comparar o seu CAC com a LTV, por exemplo. Né? Quanto custa para eu adquirir mais clientes e quanto que esse cliente vai representar de receita para mim a médio e longo prazo. A gente precisa pôr na ponta do lápis isso também. Né, estratificar a carteira de clientes, ver quais são os melhores clientes, né, direcionar esforços maiores para quem eu preciso reter, né, utilizar, por exemplo, a figura do Key Account Manager para contas-chave, seja no B2B ou no B2C. Então, voltamos aqui à questão das métricas, é absolutamente central. E a gente ainda precisa ter um ser humano. Né, não dá só para você criar um algoritmo que automatize 100% dessas análises, né, essa sensibilidade mais fina. Enfim, consumidor. A gente tem um lindo CDC. O nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais bonitos do mundo, um dos mais completos do mundo. O problema é a implementação dele. O problema é a operacionalização dele. Então, enfim, não sei se responde. E, ao mesmo tempo, vale a reflexão que quando você está na cadeira, e eu já estive aí na cadeira de telefonia, não é que o executivo não sabe. Não é que o gerente não vou citar o nome aqui, mas das telcos, é difícil mover o elefante.
são elefantes e são duros, e aí tem a cultura e o silo. Então, é também mais fácil quando você está na cadeira da teoria, né? Ou olhando de fora, porque na hora que você senta lá naquela cadeira do diretor de logística do Correio, você se ferrou, amigo. Porque o sistema é muito difícil mudar. E aí abre o espaço das startups, abre o espaço de novos empreendedores que são mais leves, mais ágeis, que vão conseguir, de fato, mover em direção ao consumidor. O mercado financeiro brasileiro, ele é muito interessante nesse momento, né, gente? Porque ele está sendo atacado entre aspas, aí, por várias... Porque ele é altamente rentável, muito grande e muito ineficiente. A XP é o caso mais notório de alguém que foi lá e tirou a ineficiência do mercado e capturou o valor para si. Então, é difícil a pergunta, porque a resposta é o grande não está na maioria dos casos, mas você tem o Nubank que está, sim, o Banco Inter, outros bancos mais ágeis que estão tentando atender o consumidor na proposta de valor. E o Itaú está tendo que se mover, mas é difícil também quando você está lá. Vale a ponderação. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a métrica que você usa para customer effort? Como é que você mede mesmo? Você faz uma pesquisa? Como é que é isso na prática? Existe como é que a gente mede, né? A gente tem algumas perguntas básicas, né, com o cliente final, relacionado se o problema dele foi resolvido no primeiro contato. Segundo, se ele se ele conseguiu, quantos canais que ele teve que acessar para que o problema dele fosse resolvido. E terceiro, a gente olha como é que ele gostaria que o problema dele fosse resolvido, diferente do que a gente conseguiu resolver. Então, essas são as 3 perguntas que a gente faz, e a gente faz isso para 100% da base cadastrada que a gente tem de clientes. Tá? Tanto para a empresa de tecnologia que eu trabalho, e agora a gente está implementando isso também para a empresa de varejo. Então, a gente tem essas 3 grandes perguntas que a gente faz. E aí, o que a gente também descobriu? A gente descobriu que o cliente quer resolver as coisas sozinho. O cliente não gosta de ficar entrando em contato para resolver problema, sabe? E aí a gente começou a desenvolver algumas soluções de educação desse cliente a respeito de serviços. E no varejo, a gente começou um programa também de educação dos principais fornecedores em relação ao produto que ele fornece, a serviço agregado em relação a esse produto, né? Então, é assim que a gente mede. E por incrível que pareça, hoje, por exemplo, o meu bônus da empresa de varejo, ele não está relacionado só ao NPS, ele tá relacionado ao esforço. Então, não adianta eu ter o NPS mais lindo do mundo, mas se meu esforço for alto, isso prejudica a minha performance e a performance do meu time também. Então, isso muda completamente como é que você trabalha em relação ao cliente, porque você trabalha o topo do funil e o fim do funil, né? Então, existe aí uma obsessão para que as coisas funcionem bem. Temos uma pergunta bem interessante para vocês, do Lauro. O Lauro coloca assim: creio que o desafio da humanização das relações com o cliente começa com a definição de sua filosofia de atuação e a abordagem como fornecedor de produto ou serviço. Aí ele coloca lá, foco no cliente ou foco do cliente, né? O que vocês acham? Mandou para vocês aí. Olha, é o seguinte, gente, cliente é cliente. Se você não tem amor pelo cliente, se você não quer batalhar pelo amor do cliente, para mim, é só uma questão sabe? É uma questão... É só o discurso, né? É só o discurso. Isso tem que tem que ir para a prática. Tem que ir para a prática. Amar o cliente é muito complicado.
É difícil. Amar é complicado, né? Já que a pergunta é filosófica. Gera divórcio. Né? Então, amar o cliente é muito complicado. Às vezes, porque né? isso quer dizer você ter vários desapegos assim, em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, a forma contínua de melhoria, né? Então, para mim, foco no cliente, whatever, cliente é cliente. E acabou. E amar, inclusive, dizer não, né? Muitas vezes. Muitas Você vezes não pode criar um também. ditadorzinho, né? Aquela ideia de fazer o cliente poder tudo do jeito que quer. O cliente vira um adolescente mimado. Né? E é difícil, né? A gente precisa medir para entender qual que é o melhor caminho, até onde eu posso ir. Então, eu concordo com a Ana. É prática, né? Você tem que implementar e ir sentindo. Né? Vai mensurando e vai verificando como que você obtém melhores resultados. A Alicia está perguntando se o pessoal adere às pesquisas. No que eu participo, sim. Sabe? A gente tem uma aderência muito grande. E o que eu estou percebendo nos últimos 3 anos é que a adesão dos brasileiros em relação às pesquisas de consumidor está cada vez maior. E aí também percebo que a gente melhorou muito como a gente faz as perguntas e como é que eles fazem, e a possibilidade de resposta. Então, você não quer fazer assim uma anamnese do cliente. Você tem que ser muito preciso no que você quer perguntar, na forma que você quer perguntar, e não pode passar de 3 perguntas, senão o cara cansa. Né? E outra, não adianta ter muita resposta se você não vai ter ação sobre aquelas respostas. Né? Então, por enquanto, a gente tem trabalhado muito na questão do esforço. Né? A gente olha a satisfação e o NPS, mas o esforço hoje em dia é onde a gente tem colocado mais foco nas empresas que eu tenho trabalhado, né? E a outra coisa é que é o seguinte, quando a gente fala de esforço está relacionado a aspectos muito negativos de comportamento. E quando a gente fala que a gente tem que trazer cada vez mais o humano, a humanização, tudo isso, a gente consegue entender ainda mais aquilo que incomoda. E a partir do momento que a gente foca em tirar isso da frente, a gente começa a fazer uma limpeza de ambiente, né? Se vocês perguntarem para mim, hoje, nas empresas que eu atuei aqui no Brasil e que eu estou atuando fora, a gente está fazendo essa limpeza da casa. Porque, compartilhando com vocês um pouco das minhas dores, eu estou nesse projeto de varejo fora, e a gente está tendo muita dificuldade para definir qual vai ser a campanha de Natal. Porque as pessoas querem um Natal antes de pandemia e não vai ter isso. Não vai ter. Então, não vai, acabou, não vai. Então, a gente começou a olhar quais são os aspectos negativos que elas não querem ter. Porque, pelo menos isso, a gente consegue tirar em termos de esforço e tirar em termos de insatisfação. Eu sei que parece meio estranho, mas a gente viu as pesquisas tão estranhas que eu falei, olha, vamos tirar o negativo da frente, que tudo que a partir disso vai ser positivo, né? Então foi uma forma diferente que a gente teve de construir essas novas campanhas. Se tiver sucesso mais para frente, o pessoal da FIA quiser que eu continue compartilhando, eu volto e compartilho esse case aqui com vocês. Excelente. Cenas dos próximos capítulos, né, Ana? Agora nós estamos aqui nas cenas dos próximos capítulos. Excelente, muito bem. E eu acho que a gente está chegando aí perto do final. E aí eu queria lembrar que tem... se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais, então estamos nos últimos minutos. Eu estava olhando aqui o Q&A para saber se eu tinha ficado alguma questão que a gente não respondeu, mas eu acho que a gente abordou a grande parte delas, né? Andrés, quer falar alguma coisa? Acho que, né, a gente já deu aí 1h e pouco, eu sei que alguns colegas aí têm que dar aula daqui a pouco, né? Então, tem essa questão também. Acho que cabe aí rodar aí a palavra mais uma vez com todo mundo para deixar um último recado e despedir aí do nosso público. Pode seguir a mesma ordem que começamos, né? Ou eu posso começar agradecendo a todos os professores incríveis por esse compartilhamento aí, por esse bate-papo, compartilhamento de conhecimentos.
Agradecer a todos que participaram até agora e estiveram aqui como ouvintes e participantes, mandando perguntas. Maravilha, quero agradecer também, primeiro, a presença de todo mundo, a gente, nesse horário que não é o mais fácil do mundo, com tanta coisa acontecendo simultaneamente, né? A gente nem levanta da cadeira, é uma reunião ligada na outra, então o volume que a gente chegou aqui foi muito bom, e agradecer de novo o convite do Andrés, da Paty, da FIA, e o prazer de estar com o Felipe e com a Ana aqui, falando um pouquinho sobre essa temática que eu acho tão maravilhosa, né? A questão da humanização, de até onde a gente vai com tecnologia, essa questão da descoberta, ao mesmo tempo do uso de métricas, né, para a gente buscar formas de medir. A pergunta que o Felipe fez foi ótima, né? Como é que eu crio réguas para medir isso? Né? E verificar se aquela régua realmente é válida, se ela funciona, se os clientes, consumidores, colaboradores vão responder ou não. Então, é um momento cada vez mais de descoberta, né? Vamos chamar de profissionalização da implementação dessas novas réguas, desses novos processos internos. Então, é um assunto que dá para ficar muito tempo discutindo aqui. Obrigado pelo compartilhamento de todo mundo. Aninha, você agora. Eu? Depois do Roberto, você, né? Então tá bom. Gente, eu quero agradecer muito pela oportunidade, Andrés, Patrícia, por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Falcão, Felipe, uma honra compartilhar isso aqui tudo com vocês. E obrigado por todo mundo que participou. Né? Obrigado mesmo pela oportunidade de estar trazendo um pouco mais desse conhecimento e elevar um pouco mais essa questão em relação a clientes, consumidores, e a gente... eu tenho aí uma batalha meio minha em relação de elevar o conhecimento das pessoas para que a gente consiga fazer algo melhor, né? Então, obrigado aí. Obrigado a todos, e queria deixar aí o convite para aqueles que estão assistindo, para que venham fazer parte dos cursos da FIA, para que a gente possa continuar essa conversa aí. Acho que é uma conversa... Aí vou fazer propaganda aí do produto do Andrés e da Paty, acho que eles estão selecionando muito bem, tanto a formação do curso como os profissionais, são pessoas que trazem muita a vivência mesmo do que está acontecendo na prática, apesar das formações teóricas aí robustas. Então, queria terminar com esse convite de procurem a Paty, o Andrés, o time, e venham continuar a conversa com a gente presencialmente ano que vem, né? Assim, torcemos, ou virtual. Excelente. Um abraço Muito a bem. todos. Obrigada. É isso aí. Então, depois desse final aí eloquente do Felipe, né, posso economizar minhas palavras aqui, então a gente finaliza aqui agradecendo a todos, né? Fica aí o link aí para quem tiver interesse. E como a gente falou, né, temos aí um outro webinar na semana que vem, dia 2 de outubro. Então, esperamos vocês lá. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. gente. Até Boa mais. noite. Obrigada.